Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa terceira aula ao vivo da disciplina de arte moderna. E olha só, começamos muito animados aqui, começamos animados demais. Isso daqui é a realidade do online, gente. Desfrutem, isso aqui só acontece no online. É o microfone que está aberto e a gente conversa, é a câmera, são esses detalhes. Isso aqui faz parte da nossa sala de aula virtual, tá certo? E é Só muito não bom pode tudo falar mal isso. do prof, né, Não Fer? pode falar mal do prof, porque se falar mal do prof, a gente fica sabendo. Por isso é sempre bem importante vocês, antes de acessarem a nossa sala de aula aqui, ó, verifica a câmera, verifica o microfone ali, ó, porque se falar alguma coisa ali, a gente vai estar escutando vocês. Mas olha só, por falar nisso, professor Lucas, eu tenho até que compartilhar contigo. Pessoal, muito obrigada por todas as mensagens de homenagem ao Dia dos Professores que vocês encaminharam. Eu prometo que vou compartilhar com o professor Lucas muitas mensagens para você, prof. A nossa motivação da semana passada deu certo. Ah, vou aguardar então, vou aguardar, que ainda não recebi. Não recebeu, mas vai receber, prof. Hoje, depois da aula, eu já encaminho para vocês. Pessoal, de coração, é muito importante saber o quanto que impacta a vida de vocês, né? Todo esse processo aqui que a gente pensa, né, sobre educação, todo esse conhecimento aqui que é transmitido a vocês, e é muito legal a gente saber como que isso atravessa vocês, como isso toca vocês, transforma vocês, né? A trajetória de vida de vocês forma vocês. Eu acho que esse é a grande retribuição que nós temos na nossa trajetória enquanto educadores, não é? Pessoal, atividades avaliativas liberadas no ambiente de vocês, todas elas. Tomem todo aquele cuidado para não deixar para aquele momento final. Organize a agenda de vocês, coloca aquele alarme, né, para despertar, para vocês não deixarem para o momento final. A atividade mapa dessa disciplina em especial, ela tem algumas etapas, certo? Então, se você deixar para aquele último momento, talvez você não consiga fazer uma boa entrega. Então, se dediquem, faz parte do processo de formação de vocês, tá certo? Semana de Conhecimentos Gerais também está liberado no ambiente de vocês. Para acessar a Semana de Conhecimentos Gerais, se vocês acessarem pelo computador, entrem ali no ambiente do estúdio, rolem o cursor até o final, acessem ali palestras, nivelamentos, você vai encontrar a aba escrito Semana de Conhecimentos Gerais, tá certo? Assistam as palestras, são 3 palestras, realizem atividade avaliativa, lembrando que a atividade avaliativa, ela vale 1 ponto para as 2 disciplinas do módulo 54, tá bom? Então, esses conteúdos da Semana de Conhecimentos Gerais são conhecimentos transversais aos nossos conteúdos curriculares, tá certo? Então, eles são ali o complementos, né, que vão também atribuir e contribuir para a formação de vocês, tá bom? Sem mais delongas, professor Lucas, é contigo. Muito obrigado, professora. Pessoal, boa noite para vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês na nossa terceira, já penúltima aula. Não, nós teremos uma aula extra, né, prof? Então não é penúltima ainda Teremos. não. Então não, calma lá, ainda não é penúltima. Semana que vem vai ser a penúltima aula. É um prazer imenso estar aqui com vocês, certo? Vocês escolheram estar aqui, escolheram compartilhar esse momento, então é sem sombra de dúvidas um momento bem importante para todos nós, né? E eu já quero aproveitar que mesmo que talvez vocês ainda não estejam atuando como professores, mas serão futuros professores, então quero deixar aqui a parabenização para todos nós, né? Que somos professores, que seremos professores e que escolhemos essa profissão para nossa vida. Eu vou compartilhar aqui já os meus slides, que daí eu já começo as minhas considerações da aula de hoje, certo? Porque, como sempre, temos bastante coisa para tratar, temos bastante coisa para falar. Fiquem muito à vontade também para conversar comigo, para interagir comigo aqui pelo chat. Sabem que eu gosto muito dessa ideia de uma aula construída, então, se tiverem dúvidas, se tiverem contribuições, se tiverem reflexões, sintam-se muito à vontade, tá? Sempre, sempre. Esse é realmente o nosso espaço. Vocês adentram a nossa casa, a gente adentra a casa de vocês, e nós vamos estabelecendo essa troca, essa conexão, que ela é tão importante, tá? Hoje nós vamos começar tratando daquele que é considerado talvez o primeiro movimento de vanguarda a trazer uma consideração que não apenas em relação a aspectos formais. Se vocês pararem para analisar todos os movimentos que eu trouxe para vocês nas aulas passadas, a gente trazia ali, né, algumas características, algumas considerações, alguns fundamentos que estavam muito centralizados, principalmente nessa desconstrução
dessas noções formalistas da arte. Então, são trabalhos que vão falar sobre cor, sobre forma, sobre perspectiva, sobre plano, etc. Então, são essas questões que são constituintes. Não se tem uma transformação tão significativa em relação, por exemplo, ao conteúdo, as temáticas que eram abordadas. Então, eram temáticas cotidianas, eram questões que faziam parte, por exemplo, da vida ali desses artistas. Então, eram questões que já eram abordadas em outros períodos, já eram abordadas em outros movimentos, que já fazia parte da história da arte. É aqui no expressionismo alemão que nós vamos ter, de uma forma muito mais incisiva, essa desconstrução da arte enquanto um valor do belo, esse belo, formal, agradável, bonito, perfeito, harmônico, simétrico, por aí vai. Tanto é que a gente costuma dizer que o expressionismo alemão tem uma certa aversão à beleza. Eles são avessos à beleza, né? E essa eu acho que é uma palavra muito cara, porque esses artistas, eles realmente não tinham compromisso algum em produzir uma arte agradável. Até mesmo porque a arte para eles partia de um outro princípio, partia de um outro procedimento. Primeiro, um princípio e um procedimento completamente oposto ao impressionismo, né? E aqui vale a gente destacar que o expressionismo surge na Alemanha, em parte, inclusive, da consciência desses artistas que a arte alemã estava em defasagem em comparação com a arte francesa, né? E aí nós precisamos retomar aquilo que eu já comentei com vocês, de que a França era esse grande epicentro artístico e cultural, né? Então, os movimentos de vanguarda surgem na França, muitos artistas fazem a sua formação na França, muitos artistas trabalham na França. Então, ali, França, principalmente a cidade de Paris, era esse grande epicentro artístico e cultural. Então, os artistas, na época, contemporâneos, que não se tinha essa nomenclatura moderna ainda, né? Então, os artistas desse tempo presente, dessa Alemanha do início do século XX, entram em contato com a produção artística francesa e conseguem fazer um comparativo, realmente analisar, comparar com aquilo que se produzia na Alemanha do início do século XX. E perceber que eles se encontravam ali numa esfera um tanto quanto inferior, talvez essa não seja a palavra mais adequada, mas em uma escala ainda em defasagem em comparação àquilo que já era produzido na França, né? Soma-se a isso a um fator que eu considero aqui muito importante, que é a compreensão da arte como um procedimento não de recepção, mas como um procedimento de entrega. E essa talvez seja uma das principais diferenças e também desavenças entre os impressionistas e os expressionistas, né? O impressionismo estava preocupado com essa captura, com isso que é externo. Então, uma pesquisa tonal sobre a luminosidade. Então, é isso que vem de fora. Em contrapartida, o expressionismo não. O expressionismo, ele entende o processo artístico como um processo que surge antes, no interior do sujeito, e que vem para o mundo. Então, um processo de entrega. Eu fiz uma seleção de alguns trechos desse livro aqui do Kandinsky, Olhar sobre o Passado. É um texto difícil de ler, os textos do Kandinsky não são fáceis de ler, assim como a grande maioria dos textos de artistas e teóricos não são tão fáceis, justamente porque, para além de uma escrita poética, de uma escrita de artista, você tem um compromisso aqui, um rigor intelectual que é muito grande. Então, nem sempre é tão fácil de você conseguir compreender a escrita de alguns artistas intelectuais. E o Kandinsky, para mim, é um dos pioneiros nessa tríade de ser artista, de ser professor, de ser pesquisador. Vai ser um dos principais nomes aqui do expressionismo alemão, principalmente dentro da corrente do Der Bleihäter, né? Mas eu já vou falar em relação a isso e a gente vai entender um pouco melhor sobre como que no expressionismo a arte era esse processo de entrega. Então a arte ela surge primeiro dentro do sujeito e depois ela vem ao mundo, tá? O expressionismo alemão também vai ser um dos primeiros movimentos onde esse valor conceitual e intelectual ele se faz presente de uma maneira muito intensa, né? Grande parte desses artistas, eles se dedicavam ao estudo de filósofos. Então, eram sujeitos que poderiam ali ter uma formação acadêmica nesse sentido
de uma formação ali letrada mesmo, né? Então, de conhecer Nietzsche, de conhecer Schopenhauer, inclusive parte da concepção filosófica desses dois autores serão de grande influência para os artistas do expressionismo. Então, eram artistas muito intelectualizados nesse sentido, e eram artistas que também faziam parte de uma espécie de uma elite ali, econômica, né? Que não deixa de ser uma elite cultural. É por isso que nós costumamos dizer que o expressionismo ela é uma arte burguesa, sem ser necessariamente contra a burguesia, né? Ela faz críticas à burguesia, né? Ela faz críticas aos costumes da burguesia. Ela vai falar sobre a realidade do povo alemão ali no início do século XX, mas ela não deixa de ser uma arte burguesa, né? Tem alguns textos, por exemplo, em que os artistas eles reiteram o fato de que esse trabalho fabril, esse trabalho industrializado é justamente o que matava a criatividade, né? E a gente precisa lembrar que a Alemanha, no início do século XX, estava passando por um processo de industrialização super intenso, né? Então, ali um processo era uma das maiores potências europeias, né? Então, esse trabalho nas fábricas, esse trabalho mecânico, mata a criatividade? Claro. A gente não precisa nem fazer uma reflexão muito grande em relação a isso, né? Não sei quem aqui trabalha, quem aqui precisa se dedicar, né, muitas horas diárias ali a qualquer tipo de trabalho que não seja essencialmente o trabalho artístico, certo? Sabe que esse tempo que você se dedica a esse trabalho é muito difícil de você conseguir ali momentos para se dedicar à poesia, se dedicar às artes, se dedicar à criação como um todo, né? Então é realmente uma consciência que todos nós temos. Se eu não consigo me dedicar às artes, e a arte pede o ócio, a arte necessita de tempo, né? Claro, não consigo desenvolver um trabalho criativo, né? Mas por que que esses artistas conseguem e fazem esse tipo de crítica? Justamente porque eles não precisavam estar trabalhando numa fábrica, né? Justamente porque eles não precisavam estar trabalhando numa indústria. Então essa vai ser uma das diferenças. Esse artista ele pode se dedicar, por exemplo, ao estudo de Nietzsche, ao estudo de Schopenhauer, né? Então é uma crítica válida? Claro, uma crítica extremamente válida. E é um levantar de uma ideia provocativa. Mas a gente precisa compreender também as suas limitações. Por que que eu posso fazer essa crítica? Por que que eu posso, né, falar sobre esse tipo de trabalho? Porque eu não preciso realizar ele, né? Eu não preciso necessariamente realizar. A arte solicita ócio criativo, estado de contemplação. Exatamente. Exatamente. A arte necessita disso, né? Os artistas do expressionismo alemão, eles também vão reagir com um certo pessimismo em relação às inúmeras transformações que estão acontecendo ali nesse campo social, histórico, político, econômico, enfim, a gente pode abrir inúmeras ramificações para a gente pensar nessas transformações, né? É um movimento que vai ter uma duração bem grande, né? Relativamente extensa. Então você pega ali o contexto desde o início do século XX, passa pela Primeira Guerra Mundial, chega até a Segunda Guerra Mundial, com artistas que vão ter uma relevância muito significativa, tendo seus trabalhos destruídos, queimados, por exemplo, pelo regime nazista, né? A exposição de arte degenerada, elaborada por Goebbels, por exemplo, né? Então, é um movimento que vai ter um corpo ali bem extenso, né? Temporal, considerando que surge no início do século XX e que passa pela Primeira Guerra Mundial, passa pela Segunda Guerra Mundial e também vai ser uma das principais influências para o modernismo no Brasil, tá? Eu sei que esse não é necessariamente a temática da nossa disciplina, porque vocês vão aprender sobre modernismo no Brasil numa disciplina sobre arte brasileira, mas no Brasil teve muita influência do expressionismo alemão. A primeira exposição de arte moderna que acontece aqui no Brasil foi feita pelo Lazar Segal, em 1913. Lazar Segal nasce na Lituânia, mas viveu e trabalhou na Alemanha, traz as influências do expressionismo alemão para a primeira exposição de arte moderna que acontece aqui, né? Inclusive, o Lazar Segal era de uma família judaica, enfim.
Anita Malfatti, quando viaja para a Europa, ela vai para a Alemanha, onde ela entra em contato justamente com o expressionismo. Ela realiza aquela que é a primeira exposição modernista de uma artista brasileira aqui no nosso país, isso em 1917, também com influências do expressionismo. Quando Graça Aranha profere, né, a emoção estética na arte moderna, na abertura da Semana de Arte Moderna de 1922, as ideias que ele ecoa é justamente as ideias do expressionismo, inclusive muito semelhantes àquilo que nós vamos ver no sentido da concepção, tá? Não estou dizendo que o texto do Graça Aranha é parecido com o texto do Kandinsky, mas muito semelhante nesse sentido de uma concepção da arte enquanto um princípio que surge dessas instâncias mais externas, a arte como expressão, né? A arte como expressão. E essa é a noção, essa é a base conceitual que a grande maioria das pessoas permanecem até os dias de hoje. Se a arte é expressão, nem sempre eu estou bem. Nem sempre eu tô feliz, nem sempre eu tô alegre, nem sempre eu tô em estado de plenitude, né? Não é à toa que as principais influências desses artistas vão vir de Van Gogh, né? Um dos artistas malditos que nós já vimos e já conhecemos. Vai vir de Edvard Munch, o sujeito que fez o Grito, certo? Também um outro artista maldito que tinha um processo criativo extremamente problemático, né? Vai se retratar no inferno, vai se retratar na danação. Aqui a gente vê um exemplo disso, à noite, isso é uma noite na Alemanha. Um sujeito enforcado, uma prostituta, figuras retorcidas. É, não é agradável. E não é para ser agradável, né? Porque é esse sentimento do artista, né? São essas as sensações desse artista. E ele coloca tudo isso para fora. O expressionismo alemão vai ser estruturado em duas correntes, tá, pessoal? O Die Brücke, se a ponte, que inaugura, inclusive, essa ideia da arte como processo de mediação entre o sujeito e o mundo, né? Se a arte, esse processo de entrega, né, se ela é materialização, se ela é expressão desses sentimentos, dessa angústia, desse ester interno, né? Quando ela vem ao mundo, é justamente ela que faz essa mediação do artista com o mundo. Essa ideia da ponte. A ponte é o que conecta duas coisas, né? Então, essa é a primeira corrente dentro do expressionismo, liderada, por exemplo, por Ernst Ludwig Kirchner, estudante de arquitetura, né? Ficou profundamente decepcionado em visitar uma exposição de arte contemporânea. Vamos lembrar que o contemporâneo é o que nós intitulamos de moderno hoje, tá? E perceber que se encontrava em uma relação muito inferior à francesa. Aqui a gente tem um autorretrato do Kirchner como um inválido, tá vendo? Então ele começa essa movimentação junto com outros artistas, né, como Erich Heckel, Carl Schmitt-Chatluf, o Fritz Bley, e vão retomando essas ideias de Nietzsche, né? Vão retomando essas ideias, essas concepções existencialistas. Não existe nada além desse mundo. Nada nos espera além dessa vida carnal. Se eu morrer aqui, acabou minha vida. Essas eram as ideias, certo? Que estavam sendo ecoadas. O que me resta é construir, é pavimentar, é criar a minha própria vida. O que me resta é viver a vida que eu tenho. O que me resta é ser quem eu sou. E eu vou pagar com pavor o fato de ser quem eu sou. Isso, eu vou me representar como um inválido, vou representar a danação, vou representar a angústia e por aí vai, tá? A segunda corrente dentro do expressionismo alemão é justamente o Der Bleireiter, ou Cavalo Cavaleiro Azul, dependendo ali da tradução, tá? Para mim, é uma das formas mais complexas que nós tivemos de construção artística, né? Lideradas por uma das figuras mais importantes do modernismo e uma das figuras mais intelectualizadas do modernismo, né? Que é justamente o Kandinsky, pai do abstracionismo, né? O Kandinsky ele não se contentou simplesmente com essa primeira ruptura que foi inaugurada pelos modernistas desde lá dos impressionistas. E ele trouxe um outro caminho, uma nova abertura para a gente pensar o que é possível
de se fazer dentro do campo das artes. E já é perceptível o quanto que eu gosto do Kandinsky também, né? Primeira ruptura que aconteceu. A arte ela não precisa representar o visível. Então, a arte ela não precisa ser realista. Isso pensando sobre tipos, sobre formas de representação mesmo. Então, a primeira ruptura foi exatamente essa. Então, a arte ela não precisa mais ser realista. Então, eu tenho uma ampliação de signos. Então, a quantidade de formas que eu posso utilizar para representar o mesmo elemento. A quantidade de maneiras que eu encontro para representar o que é uma pessoa. Mas ainda assim, era uma arte figurativa. Tá? Não é realista, mas é figurativo. Por exemplo, existe alguém no mundo real que é semelhante a isso daqui? Não existe, né? Existe alguém no mundo real que é semelhante a isso daqui? Não existe. Mas quando eu olho para esses trabalhos, eu consigo identificar o que ele representa, né? Então, eu consigo ainda reconhecer qual é o signo que está sendo ali representado, tá? Então, consigo identificar essa diferença do realismo para o figurativo. Mas para o Kandinsky, ele não está interessado. Não está interessado no realismo. Ele não está interessado no figurativo. O interesse dele é justamente com a abstração máxima, certo? O interesse dele é pavimentar um caminho para a metalinguagem dentro do campo das artes. Quando a arte passa a falar sobre a própria arte. E aí eu quero trazer, pessoal, se me permitem, alguns trechinhos de leitura desse texto do Kandinsky. Eu vou fazer uma primeira leitura para contextualizar essa ideia inicial sobre o abstracionismo, e se a arte figurativa já não era aceita, imagina o abstracionismo, né? E depois eu fiz um recorte, porque nesse mesmo livro a gente tem aqui um trechinho, olha lá, de 1912, intitulado Der Bleihater, onde ele vai trazer justamente essas ideias, né, do movimento, tá? Mas antes eu quero trazer uma informação que eu acho bem pertinente. Isso enquanto uma sugestão de repertório para vocês, tá? Então, um trechinho da Olhar sobre o Passado do Kandinsky, tá? Nessa mesma época, vivi dois acontecimentos que marcaram com seu sinete toda a minha vida, e que então me convulsionaram no mais íntimo do ser. Isso a gente vai pensando, mais íntimo do ser. Foram eles: a exposição dos impressionistas franceses em Moscou, e antes de mais nada, a Meda de Feno de Monet, e uma representação de Wagner no teatro, né? Então ele está citando aqui dois grandes acontecimentos que marcaram ele. O primeiro deles é a exposição dos impressionistas. Olha lá, os impressionistas franceses aqui são citados, né? E depois uma representação de Wagner, né? Richard Wagner, compositor ali também. Final do romantismo, né? Richard Wagner era antissemita. Os nazistas adoravam muito ele. Antes eu só conhecia a arte realista, e ainda assim, exclusivamente os russos, tá? Isso é ele que está dizendo. Então, olha, antes eu só conhecia a arte realista, e ainda assim, exclusivamente os russos. Que dei-me longamente a contemplar a mão de Franz Liszt no retrato de Repin, e outras obras do gênero. E eis que pela primeira vez eu vi um quadro. Foi o catálogo que me informou tratar-se de uma Meda. Eu era incapaz de reconhecê-lo, e foi penoso não reconhecê-lo. Então foi difícil não reconhecer aquele objeto que estava sendo representado. E ele só conseguiu entender o que estava sendo representado porque o catálogo informou aquilo. Achava também que o pintor não tinha o direito de pintar de maneira tão imprecisa. Ele aqui falando sobre os impressionistas. Sentia confusamente que o objeto estava faltando no quadro e notava com espanto e perturbação que o quadro não somente nos pungia, como também imprimia na consciência uma marca indelével, e que nos momentos mais inesperados a gente o via com seus mínimos detalhes flutuar diante dos olhos. E aí depois ele vai seguindo, enfim, né, falando sobre. Eu sempre gosto de trazer esse texto, porque a gente começa a perceber a trajetória do artista. Então é nesse momento que Kandinsky, que é o sujeito do abstracionismo, está se colocando como alguém que se chocou
com a imprecisão dos impressionistas. Então, às vezes, a gente pensa que esse artista ele já nasce pronto, que ele já chegou nesse patamar, que ele já se constituiu nesse lugar. Não! Aqui a gente vai acompanhando esse artista que pela primeira vez viu um trabalho que não era realista e que estava assim desconfortável com o fato de que era impreciso, que ele não conseguiu identificar o que estava sendo ali representado. E é interessante pensar essa surpresa e esse choque justamente de alguém que vai fazer uma composição depois como essa, onde você não tem nenhum compromisso de representação, né? Kandinsky sai da Rússia, vai para a França, onde realiza os seus estudos, faz ali a sua formação, então conhece os modernistas. Depois, na sequência, ele vai para a Alemanha, onde ele se torna professor na Bauhaus, uma das mais importantes escolas de arte, de arquitetura e de design do mundo, uma das maiores influências, eu acho que nós temos para pensar essa união da indústria com uma forma agradável. E eu acho que se hoje nós temos, né, uma arquitetura mais concretista, no design gráfico, enfim, em vários campos, é graças à Bauhaus. Ela foi fechada durante o regime nazista também, depois ela foi reaberta. O prédio original dela, em Weimar, foi tombado em 1996, então ela se torna um patrimônio da humanidade pela Unesco, e é uma escola que existe até hoje, né? E é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores escolas de arte, arquitetura e design do mundo. Por quê? Porque desde o seu projeto com o Walter Gropius, você tinha um aspecto inovador. Então, artistas eram professores, assim como engenheiros, como arquitetos. Então, Kandinsky foi um desses professores, onde ele vai escrever livros importantíssimos para o campo das artes, assim como Paul Klee, assim como outros arquitetos. E todo mundo que estava ali tinha essas formações interdisciplinares. Por mais que você fosse ser um arquiteto, um engenheiro, você teria aula com artistas, né? Eu trouxe, pessoal, alguns trechinhos dessa obra do Kandinsky, né, onde ele vai falar justamente sobre o Der Blätter, que é essa corrente do expressionismo alemão. E faz com que a gente perceba um pouco melhor sobre o que é arte moderna, como ela se constitui e qual era o pensamento desses artistas do expressionismo alemão. Então eu fiz um recorte, tanto é que vocês podem ver ali, né, o ano, a página que se encontra, para a gente ir pensando juntos, certo? Vou analisando aqui com vocês esses trechos. Então, o primeiro trecho que eu trago aqui para a gente pensar. A forma está invariavelmente ligada ao tempo, ou seja, é relativa, já que não passa do meio hoje necessário, pelo qual a manifestação atual se comunica e ressoa. Ou seja, a forma, a aparência, como esse trabalho está sendo feito, ele tem uma inscrição histórica, tem uma inscrição no tempo. Então ela não é aleatória, certo? A ressonância, pois, a alma da forma, e só por ela pode vir à luz e age do interior para o exterior. A forma é a expressão exterior do conteúdo interior. Essa é a noção do expressionismo. Aqui a gente está aprendendo com Kandinsky o que é o expressionismo, né? A forma, isso que resulta do trabalho, é essa expressão exterior disso que vem de dentro, do interior. Eis porque não se deve divinizar a forma. Só se deve lutar pela forma na medida em que ela pode ajudar a exprimir a ressonância interior. Então é isso que vibra de dentro para fora. Eis porque não se buscar a salvação numa forma particular. O que ele está dizendo? Não interessa a forma. Não interessa como você vai fazer isso. Não interessa a aparência. Não interessa as regras de criação que foram constituídas ao longo de séculos da arte. O que interessa é justamente essa vibração que vem do interior e como isso é colocado para o exterior, tá? E aí ele continua. Como a forma não passa de uma expressão do conteúdo e o conteúdo difere segundo os artistas, segue-se que pode existir, na mesma época, muitas formas diferentes, que são igualmente boas. A necessidade cria a forma. Então, se a forma não passa de uma expressão disso que vem de dentro, e cada artista tem uma constituição própria, tem sentimentos próprios, tem uma história própria, tem uma cultura própria,
É óbvio que existem várias maneiras de se criar arte. Existem inúmeras possibilidades de se fazer arte. E que nenhuma delas é melhor do que a outra. Elas são diferentes, mas podem ser igualmente boas, né? Assim, o espírito do artista se reflete na forma. A forma traz o selo da personalidade. É aqui que ele começa a ter uma construção para a identificação do artista, né? A personalidade do artista. E aí ele complementa, porque o texto do Kandinsky é excepcional. Obviamente, não se pode conceber a personalidade como uma entidade situada fora do tempo e do espaço. Então, isso que é a característica do artista, isso que é o que identifica o artista, não é inato, não surge do nada, não vem ao acaso. Muito pelo contrário, ela está sujeita até certo ponto ao tempo, à época e ao espaço, o povo, ou seja, à história e à cultura. Então, isso que constitui a personalidade do artista nada mais é do que esse amálgama de referências que ele possui em relação ao tempo e ao espaço. Cada artista tem sua palavra a dizer, tal como cada povo. E, por conseguinte, também o povo ao qual pertence esse artista. Tal relação se reflete na forma e constitui elemento nacional da obra, ou seja, essa questão que é social, aquilo que é coletivo. E, enfim, cada época tem sua tarefa e permite a manifestação de novos valores. O reflexo desse elemento temporal é o que se chama de estilo de uma obra. Então, o estilo, a forma de se produzir, a maneira de se caracterizar, a personalidade desse artista, como é que ele vai ressoar, como é que ele vai vibrar, como é que ele vai expressar isso que vem de dentro, nada mais é do que o resultado desse encontro da história, da cultura com a sociedade. É isso que fundamenta a obra. E a vida particular desse artista, tá? Quer dizer, ele continua, porque ele é excepcional. Neste momento, certos artistas sofrem o influxo do espírito do tempo, que os impele para formas aparentadas umas às outras e que possuem, por conseguinte, uma semelhança exterior. É aqui que a gente vai entender o surgimento dos movimentos de vanguarda e o agrupamento desses artistas, que é o que ele vai dizer no parágrafo seguinte, tá? Então, se esses artistas partilham de um mesmo tempo, partilham de um mesmo espaço, e é justamente esses elementos de tempo e espaço que constituem a personalidade do artista, é óbvio que existirão trabalhos que serão muito semelhantes, que serão muito parecidos, que seguirão uma mesma tendência. E isso não é válido somente para o modernismo. Acho que nesse caso, Kandinsky consegue fazer uma leitura dentro desses aspectos maiores, dos estudos culturais mesmo em arte. E aí é uma forma da gente entender as tendências que se vivem na arte. Como, por exemplo, de pensar na contemporaneidade um deslocamento para as questões decoloniais. Então, são artistas que vivem o mesmo tempo, que vivem o mesmo espaço. Então, são trabalhos muito parecidos. Tal momento coincide com o aparecimento do que se denomina um movimento. Aí, a gente está entendendo como é que surgiram esses movimentos com um artista que está participando de um movimento que está escrevendo em 1912 sobre isso. Este é perfeitamente legítimo e indispensável a um grupo de artistas, do mesmo modo que uma forma individual é indispensável a um artista. Então, um movimento, um grupo é legítimo, né? Da mesma forma que a maneira individual desse artista de criar. E assim como não se deve procurar a salvação na forma de um artista específico, tampouco deve-se buscá-la nessa forma coletiva. Então, ele vai relativizando isso. Então, os movimentos surgem justamente desse conjunto, surgem desse contexto. Eles são importantes, eles são legítimos, eles são indispensáveis, mas nunca se deve divinizar a forma, né? Nem a individual, nem necessariamente a coletiva. Por quê? De modo geral, não é a forma, a matéria que é o elemento essencial, mas o conteúdo, o espírito, né? A forma pode, pois, produzir um efeito agradável ou desagradável, aparecer como bela ou feia, harmoniosa ou desarmoniosa, hábil ou inábil, requintada ou grosseira. Então, a forma, ela pode ser de muitas maneiras. Pode ser um trabalho agradável? Pode, mas pode ser um trabalho desagradável também.
Pode ser um trabalho harmonioso? Pode, mas pode ser um trabalho desarmonioso? Também. Pode ser um trabalho requintado? Pode, mas também pode ser um trabalho grosseiro? Também pode, né? Olha como Kandinsky consegue ter uma percepção. Poderia ter iniciado a nossa aula sobre modernismo com esse texto sobre o Der Hater do Kandinsky, né? É exatamente isso, né? E melhor, não obstante, ela não deve ser aceita ou rejeitada, nem por qualidades consideradas positivas, nem por qualidades tidas como negativas, né? Porque é necessário estabelecer esse princípio. O essencial não é que a forma seja pessoal, nacional, de belo estilo, corresponda ou não ao movimento geral da época, que se aparente ou não a um grande número ou um pequeno número de formas, que seja isolado ou não. Pouco importa, tá vendo, né? O essencial na questão da forma é saber se ela nasceu de uma necessidade interior ou não. É o princípio do expressionismo. Pouco importa como ela vai ser. Se agrada, se é bonita, se é feia, se é assim, se é assado. Que é o essencial. Se nasceu de uma necessidade interior ou não. Ou seja, ele melhora. Não se deve fazer da forma um uniforme. As obras de arte não são soldados. No mesmo artista, uma só e mesma forma pode ser ora a melhor, ora a pior. Não fazer da forma um uniforme. Ou, como eu sempre digo quando eu vou dar minhas formações para artistas, não fazer da forma uma forma. Eu sei que uma das principais preocupações que se tem dos artistas é em relação a uma poética própria, a personalidade, como o Kandinsky traz aqui, mas que acho que a gente pode traduzir por um termo mais atual, que é esse sentido de poética, né? Então, o que é que eu vou produzir que vai fazer com que o meu trabalho me identifique? Todo mundo que olha para um trabalho do Picasso sabe que é um trabalho do Picasso. Todo mundo que olha para um trabalho do Salvador Dalí sabe que é um trabalho do Salvador Dalí. Todo mundo que olha para um trabalho do Kandinsky sabe que é um trabalho do Kandinsky, né? Mas o próprio Kandinsky está dizendo isso. Não fazer da forma um uniforme. Não fazer a forma uma forma. Ela não precisa ser sempre a mesma. Não deve ser sempre igual. Então, essa busca por uma personalidade, essa busca também por uma poética, ela tende ao fracasso, né? Porque as obras de arte não são soldados. E no mesmo artista, uma só forma pode ser ora melhor, ora a pior. As formas, então essa maneira de manifestação, elas, né, funcionam da seguinte maneira. Então, as formas que o espírito retira desse estoque dos materiais disponíveis ordenam-se facilmente em torno de dois polos, a abstração máxima e o realismo máximo. Então, todas essas possibilidades de criação que são apresentadas, elas são colocadas a partir desses dois polos. Tudo que é feito visualmente se dá a partir desses dois polos. Abstração máxima, realismo máximo. E entre esses dois polos você tem as inúmeras e infinitas possibilidades, né? Entre esses dois polos se situam as inúmeras combinações entre o abstrato e o real em suas variadas harmonias. E aqui vem, acho que, a sacada conceitual de Hater e o valor da arte abstrata para o Kandinsky. Deparamos aqui com uma lei essencial. A amplificação exterior de um meio de expressão pode diminuir sua força interior. 2 mais 1 são, então, menos que 2 menos 1. Eu adoro essa formulação porque ela brinca com a matemática e ela mostra como que nas artes, até mesmo as regras matemáticas, elas não funcionam, elas não imperam. 2 mais 1 é, então, menos que 2 menos 1. O que isso significa? Essa amplificação exterior, que é essa base desse realismo máximo, né, de um meio de expressão, diminui a sua força interior. Essa ideia de que surge de dentro do artista. Por isso que 2 mais 1 é então menos que 2 menos 1. Na arte abstrata, o elemento objetivo reduzido ao mínimo deve ser reconhecido como o mais poderoso elemento real. Não existe nada mais realista para o Kandinsky do que os próprios elementos da linguagem visual. Um ponto não está interessado em ser outra coisa, a não ser um ponto. Ele não representa nada. Ele não representa uma bola. Ele não representa um sol.
Ele não representa nada a não ser ele mesmo, certo? Por isso que na arte abstrata, o elemento objetivo reduzido ao mínimo deve ser reconhecido como o mais poderoso elemento real. Mínimo do movimento é o seu máximo. O mínimo da forma é o seu máximo. Qual que é o mínimo da forma? Quando ela se transforma, certo? No elemento em si. Ponto, linha, forma e cor. Não é à toa que Kandinsky tem dois livros importantíssimos. Um, que se chama Ponto e Linha sobre Plano, onde ele vai falar justamente sobre isso. E o segundo, do Espiritual na Arte, onde ele vai falar sobre cor. Isso leva o artista a se libertar em sua inspiração, ler e não ter medo dos traços. Exato. Lorelei. Exato. Exato. Se libertar. Se libertar. Não ter medo da forma. Porque a forma, como o próprio Kandinsky coloca, é quase uma consequência, né? E ela não é necessariamente o mais importante aqui. Prof. em estilo único não é o mais importante na carreira do artista, Cláudio. Continua sendo uma forma muito importante de situar esse artista, principalmente nas instituições. Mas existem alguns artistas que eles encontram uma espécie de fórmula e eles acabam só aplicando essa fórmula para todos os seus trabalhos, porque eles sabem que vão ter uma boa aceitação do público, eles sabem que vão ter uma boa aceitação das instituições e das críticas, então eles conseguem saber disso, né? E também é válido, porque esse artista ele pode ganhar comercialmente com isso. Só que precisa se ter a consciência de que é só uma repetição daquilo que ele já fez, né? Inúmeras, 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 inúmeras vezes. E talvez aquilo que a gente sempre tente fortalecer da arte enquanto esse caráter inventivo e criativo, daí se perca, né? Não estou dizendo que não é, que é errado, porque eu acho que, inclusive, enquanto profissional que lida ali com o mercado das artes, eu acho que é muito válido, muito válido. Se você vende bem, se você consegue ter uma inserção, se o seu trabalho é reconhecido, perfeito. Mas a gente precisa ter consciência de que isso também é uma forma de engessar, porque você aprendeu uma forma e vai repetindo ela, vai reproduzindo ela. Elevar o espírito humano, provocar emoção, reflexão e conexão com a própria alma. Alex, acho que isso é muito bom. Acho que isso é muito bom, né? Fez sentido, pessoal, esse trecho que eu destaquei do Kandinsky, para a gente entender sobre o expressionismo e sobre a arte moderna como um todo? Fez sentido? Sim ou não? Digam para mim, digam para mim. Procurem por esses outros trabalhos do Kandinsky. E ele tem uma escrita, e como eu disse, é uma escrita muito boa. É um sujeito muito consciente. Você tem textos, né, de pesquisadores da época que não conseguem ter essa elucidação e essa clareza sobre a própria arte moderna que o Kandinsky vai ter em 1912. Professor, tem algum artista nos dias de hoje com traços dos artistas dessa época? Muitos, muitos, Alex. E aí eu vou dizer o seguinte: existe ainda hoje uma certa dificuldade de se estabelecer os limites entre o moderno e o nosso contemporâneo. Então, claro, o contemporâneo quebra com tudo. Se no moderno você já desconstrói muita coisa, no contemporâneo você quebra com tudo, né? Então, tudo é válido. Tem artistas realistas, tem artistas trabalhando com performance, tem artistas trabalhando com lixo, enfim, tudo é válido, basicamente. Mas tem muitos artistas que, por exemplo, têm traços muito semelhantes do cubismo, essa geometrização das formas, né? E às vezes é difícil não cair numa certa pedância, porque é algo que a gente já viu muitas vezes, no mundo inteiro. Então, é muito complicado. Tem artistas que vão trabalhar de uma forma muito semelhante com o abstracionismo também, muito semelhante com o surrealismo, isso pensando ali as estéticas mais populares, né? Ao impressionismo, a gente também tem alguns registros, né? Então, ainda se tem, ainda se tem. Não acho errado a inspiração, mas essa repetição acho que não gera algo novo. Eu penso que a arte moderna teve uma contribuição inegável das artes. E acho que é perceptível quanto que eu gosto da arte moderna, né? Mas a gente precisa entender que ela é fruto do seu tempo, né?
A arte moderna é do século XX. E aquilo no século XX fazia talvez um sentido, por mais que fosse um absurdo, por mais que fosse um nonsense, né? Mas acho que hoje já não faz mais tanto sentido assim, né? Não faz mais tanto sentido nesse aspecto formal, tá? Acho que as problematizações que são levantadas para a arte moderna, elas ainda continuam sendo válidas, mas não faz tanto sentido nesses aspectos formais, tá? É, tranquilo até aqui, gente? Se tiverem dúvidas, aproveita que nós estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Próximo movimento que eu vou começar a apresentar para vocês, mas que obviamente que eu não vou finalizar, porque nós temos aqui 3 minutos de aula, né? É justamente o cubismo. E aí eu vou começar falando então sobre o cubismo em relação àquilo que para mim ele trouxe de mais significativo ou de mais relevante para esse contexto das artes, que foi a apropriação de materiais não convencionais para a arte. A gente costuma falar sobre cubismo, principalmente em relação ao seu espírito geométrico. Então, né, sempre muito lembrado, os trabalhos do Picasso, do Juan Gris, enfim, e fala, né, sobre essa decomposição das formas. Óbvio, isso é incrível, né? Mas, para mim, uma das principais contribuições dele não está nesse aspecto formal, até porque outros movimentos também vão trazer esse espírito geométrico, como é o caso do futurismo, né? Para mim, está justamente em pensar que qualquer material artístico pode se transformar ou melhor, qualquer material pode se transformar em uma obra de arte, né? Até o momento, a gente percebeu, assim, várias desconstruções, né? Várias transgressões. Mas os materiais ainda eram os mesmos. São pinturas diferentes? São pinturas diferentes, mas ainda são pinturas feitas em tela com tinta a óleo. Então, se a gente vê, até mesmo no próprio trabalho do Kandinsky, né? São trabalhos ali feitos com tinta numa tela, né? O mesmo material da arte acadêmica. Então, você não havia passado por esse processo de desconstrução dos materiais artísticos. Hoje, talvez seja muito evidente a gente pensar que dá para fazer arte com qualquer coisa, né? Você pode fazer arte com descarte, dá para você fazer arte com lixo, dá para você fazer arte com plástico, dá para fazer arte com papelão, com tudo, né? Acho que todo mundo tem essa ideia já em mente que é possível fazer arte com absolutamente tudo. Mas essa não era a realidade até esse contexto, certo? Então, com os trabalhos, principalmente das assemblagens, dessas formas de colagem tridimensional, onde você tem a mistura de pintura junto com recortes de jornal, objeto de descarte, objeto sem valor algum, com pedaços de madeira, com ferro retorcido, que você começa a ter essa ampliação de um repertório de materiais, né? Essa ampliação de um repertório de materiais. O que é que pode ser utilizado para a produção artística? Quais são os recursos, quais são os materiais que podem ser utilizados para a produção artística, certo? Essa ideia de uma ampliação de repertório ela é essencial, né, gente? Vimos isso, vou falar sobre cubismo na próxima aula, tá, pessoal? Porque já acabou o nosso tempo. Mas vimos isso com o cubismo e percebemos isso de uma forma, acho que muito incisiva, com o próprio trabalho do Kandinsky, né? Pensem aqui vocês, se o Kandinsky talvez nunca tivesse visto essa exposição impressionista em Moscou e tivesse ficado impressionado com o trabalho do Monet, será que ele teria deixado todas essas contribuições para a gente? Então imagina, se ele não tivesse ido nessa exposição, se ele não tivesse ficado impressionado, talvez ele não fosse o artista que ele se tornou, né? Então, olha como visitar uma exposição, ampliar um repertório, pode ser uma mudança na vida de alguém, né? Então, claro, existem muitos outros condicionantes que provavelmente levaram o Kandinsky também a esse interesse pelas artes. Mas eu sempre, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, olha como às vezes algumas coisas que acontecem com a gente, e às vezes coisas pequenas, podem ter um sentido tão grande na nossa trajetória, né? E se ele era músico também. Por isso, eu acho que a citação do Richard Wagner, né? E se ele nunca tivesse visto essa exposição, né? Talvez ele não tivesse deixado a contribuição que ele deixou para gente. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês em mais uma aula. Como eu sempre digo,
sempre tem muita coisa para ser dita, né? Sempre tem muita coisa para a gente aprender em relação à arte moderna. Ah, muito obrigado, Lorelei. Não sei se eu estou falando o seu nome correto, tá? Prof, estamos Ai, aí? prof, já terminou? Já Não terminei. acredito que já Pois terminou, é. prof. Ai, gente, Deixa eu tomar sempre um o pouco de tempo é água. desse tamanho assim, né? São 50 minutos que parece que são 10 minutos. Mas a quantidade de conteúdo que o professor traz, parece que a gente ficou aqui 2 horas ouvindo ele, e a vontade de a gente E foi ouvir só sobre o mais. movimento, né, prof? Foi só Pois sobre o é, prof. expressionismo. Olha só, prof, você tem 5 aulas dessa vez, hein? Temos Tem mais 5 aulas. uma aula, além da outra que a gente vai ter. Então, gente, Tá, olha, aproveitem, tá? temos Porque a mais gente vai ter uma duas. aula extra com esse professor maravilhoso aqui, entendeu? E isso é um presente para vocês. Tô dizendo isso de verdade, é um presente, porque é muito bom ouvir um professor que é tão dedicado, que tem tanto conhecimento. Meu Deus do céu, Ai, cabecinhas Fer, explodindo. capaz. Muito É obrigado, muito verdade, prof. obrigado. Eu não fico enchendo a bola, não, tá? Eu falo a pura verdade, porque você é um professor incrível Ai, e é gratidão, muito bom te gratidão. ouvir. Vou sair feliz da aula de hoje. Isso. Pessoal, muito obrigado então pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado por acompanharem a aula, né? Destaquei isso no início. Eu acho que é esse momento que nós temos de construção, esse momento que vocês escolheram dedicar parte aí do dia de vocês para me ouvirem falar, por exemplo, sobre o Kandinsky. Então, eu fico muito feliz, muito grato. Muito obrigado também, prof, pelos elogios. Fiquei muito feliz, eu fico tímido. Muito obrigado também por possibilitar essa aula e pela parceria de sempre também. Obrigada, prof. Obrigada, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Um bom descanso para vocês e bons estudos. Tchau, tchau, gente. Tchau!